It is good to be here with you today. É bom estar aqui com vocês essa tarde. I am so thankful for Pastor Sergio's invitation to come and open God's Eu Word. estou muito grato pelo convite do pastor Sérgio, que me convidou para vir pregar a palavra. If you have your com Bible, vocês. turn with me to Matthew chapter Se 4. vocês têm suas Bíblias contigo essa tarde, Matthew abre chapter em 4, verse Mateus 17. capítulo 4. Matthew 4:17. Mateus 4, verso 17. We're going to look at what it means when Jesus speaks about the kingdom of God. Vamos ver o que significa quando Jesus fala sobre o reino de Deus. I want to talk about how it impacts our lives and our families, Quero falar sobre o impacto em nossas vidas, em nossas famílias, and how we live as agents of God's kingdom e como now. nós vivemos como agentes de Deus hoje. Because Matthew 4:17 is a key turning point. Porque Mateus 4:17 é um ponto-chave de mudança It's a turning point in the ministry of no Jesus. ministério de Jesus. And it becomes a turning point in our lives E se torna um momento importante em nossas próprias vidas. as we learn to live as an agent of the kingdom of God. Enquanto nós vivemos e aprendemos a ser agentes de Deus. So I want to encourage us to think of ourselves Então quero animar vocês a começarem a pensar as sobre those who si live for the mesmos kingdom. como os que vivem para o reino. It seems remarkable to me how much Jesus talks about this. Eu acho incrível pensar quanto Jesus fala sobre o reino de Deus. Over na 80 palavra. times in the Gospels, Jesus refers to the kingdom of God. Somente nos evangelhos menciona 80 vezes sobre o reino de Deus. For Jesus, the kingdom was absolutely relevant. Para Jesus era totalmente relevante. It wasn't just a future hope, Não era apenas uma esperança futura, though there was a future hope, embora existia essa but he esperança says things futura. like the kingdom of God is near. Mas dizia que o reino de Deus está próximo. The kingdom is at hand. O reino de Deus está à mão, The kingdom is among you. está entre vós. And then he tells his followers to seek first the kingdom. E depois ele fala para os seus seguidores a buscarem primeiro o reino de And Deus. so now, 2,000 years later, E agora, 2000 anos depois, we are reminded there's nothing more important than seeking the kingdom. nós lembramos e somos lembrados a saber que não existe nada mais importante do que buscar o reino de Deus. So let's look at this passage. Então vamos olhar esse Matthew verso. 4:17. Verso 17. The first few words talk about the turning point in Jesus' ministry. As primeiras palavras sobre uma mudança no ministério de Jesus. It says, from then on, Jesus began to preach. Diz aqui, daí em adiante, Jesus começou a pregar. So Jesus now is about to give something new, Agora Jesus está começando a dar algo novo, something more. algo mais. Now, others have spoken of the kingdom of God. Outros já falaram algo sobre o This reino is de Deus throughout the Old Testament, the através teachings do of the Velho scriptures. Testamento. But now it says Jesus has turned in his ministry. Mas Jesus agora diz, daqui para frente, daqui It adiante, says from then on he began to preach, uma mudança. Daqui para frente, ele começou a pregar. repent because the kingdom of heaven has come near. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Now throughout the Old Testament, God has spoken of his kingdom. Durante o Velho Testamento inteiro, ele fala sobre seu reino. He promised to build a kingdom with a great king. Ele prometeu construir um reino com grande rei. He promised this king and kingdom would set the world right again. Ele disse que esse rei, esse reino, colocaria o mundo certo, correto novamente. And these prophecies are throughout the Old Testament. E essas profecias existem em todo o Antigo Testamento. And so it gets closer and closer to the coming of the Messiah E king. cada vez mais próximo chega até o ponto que chega o Messias, The o rei. Jews had heard of this even in the prophecies of David. Os judeus já tinham ouvido falar disso nas profecias de David. So the people were ready for the Messiah king to come. Então eles estavam prontos, esperando essa vinda do Messias. But the Messiah king came in a way they did not expect. Mas ele veio numa maneira que eles não esperavam. The Jewish people wanted God's kingdom to overthrow the Romans. Eles queriam que esse Messias derrotasse o Império Romano. They hated the oppression of the Romans. Eles odiaram a opressão romana. And if the king would come and would break those bonds, E se o rei somente viesse e rompia
esse they would follow that reinado king. dos romanos. Eles seguiriam esse novo rei. But Jesus came in a way that surprised them. Mas Jesus veio numa maneira que os surpreendeu. Just a few verses after Matthew 4:17, we see this. Poucos versículos depois do verso 17 em adiante nós vemos isso. In verses 23 through 25, we see how the kingdom comes. Em versos 23 a 25 nós vemos como vem esse reino. It's a picture of what the kingdom of God on earth would look like. É quadro como é o reino de Deus nessa terra. Jesus comes preaching good news, healing the sick and Ele casting vem out demons. pregando o evangelho, curando os enfermos, expulsando demônios. He brought the reign of God near. Ele trouxe o reinado de Deus próximo. He began to reveal the hope of the kingdom of God. Ele começou a revelar a esperança desse reino de Deus. So wherever Jesus came, the kingdom was. Então, onde ia Jesus, ali estava o reino. The kingdom of God came when the king came. O reino de Deus veio quando chegou o rei. And this passage tells us deep truths about that kingdom. E essa passagem nos ensina, nos mostra profundas verdades desse reino. I want us to see four things as we walk through this passage. Queremos olhar 4 coisas enquanto nós olhamos esses trechos essa It's tarde. just one sentence from King Jesus, É somente uma frase desse rei Jesus, but I want us to break it down into 4 parts. mas queremos ver em 4 partes. I want to look at the first part last. Eu quero ver a primeira parte por último. It says, repent because. Ele disse, arrependei-vos por quê? So repent because. Arrependei-vos por quê? Por último. So we're going to look at that later because of the reason for repentance. Porque nós vamos olhar isso mais tarde, é porque é o motivo do arrependimento. So I want to explain the reason first, then we'll come to the repentance. Quero falar da razão primeiro, depois falamos do arrependimento. So if you're taking notes, jot number 1 down first. Número 1, se você está The anotando. reign of God. O reino, o reinado de Deus. The reign of God. O reinado de Deus. Here we get a picture of God as ruler on his throne. Aqui nós temos quadro de Deus no seu trono. The kingdom of heaven. O reinado do céu. Now I want us to see 3 things about the kingdom of heaven. Queremos ver 3 coisas desse reino do céu. First, it's all about God. Primeiro, é tudo sobre Deus. Just a few minutes ago, we sang songs about God reigning over the universe. Há pouco nós cantamos uma música que falava sobre o reino de Deus, sobre o universo. Now, my Portuguese is pretty terrible, Meu português é lastimável, but even I could recognize some of those mas até eu words. podia reconhecer algumas dessas Because in singing palavras. them, we spoke of who God was. Porque em cantá-los estávamos falando de quem era Deus. You see, God has always ruled over everything. Deus sempre reinou sobre tudo. There's never been a time when he was not sovereign over everything. Nunca houve tempo na história quando ele não era soberano sobre tudo. He was in the Old Testament, the New Testament, and today. Ele estava no Velho Testamento, no Novo Testamento, ainda ele está soberano hoje. So when Jesus speaks of the kingdom of God coming near, Então, quando ele fala sobre o reino de Deus se aproximar, he means something different than just that God is king. ele significa algo mais apenas que Deus é rei, Because God is already king. porque ele já é rei. In Psalm 47 it says that the Lord is king over all the earth. Em Salmo 47 diz que ele é o Senhor de toda a terra. In Psalm 47:8 it says God reigns over the nations and is seated on his holy Em throne. 47:8 diz que ele reina sobre as nações e está sentado sobre seu trono. So God has always ruled over the universe. Deus sempre reinou sobre o universo. Always has, does now, always will. Sempre no passado, sempre no presente e sempre no futuro. In Psalm 103:19 it says the Lord has established his throne in heaven Em Salmo 103:19 ele diz que ele estabeleceu seu reino sobre and o céu. his kingdom rules over all. E seu reinado reina sobre tudo. So something does happen in Jesus' words. Então algo acontece e sucede com as palavras de Jesus. God has always reigned over the universe from heaven. Sempre reinou sobre o universo desde o céu. But in the person of Jesus, the kingdom of God has come near. Mas na pessoa de Jesus, o reino se aproximou. So to understand the reign of God, we have to understand God is king.
Para entender o reino de Deus, temos que entender que Deus é rei. But we have to understand another thing. Temos que entender outra coisa também. That we have to understand what's going on now in the world. Temos que entender o que está passando no mundo hoje. It seems to me that the world does not acknowledge that Jesus is king. Me parece que o mundo hoje não reconhece que Jesus é rei. We sang, if I understand the lyrics, a few minutes ago, Nós cantamos há alguns minutos, se eu entendi a letra that corretamente, he is Lord over the earth, que Ele é o Senhor da terra. but the world does not know it. Mas o mundo não sabe disso. The world is in rebellion to the rule of O God. mundo está em rebelião sobre esse reinado de Deus. God is the good, perfect, legitimate ruler of the universe, Ele é o bom, legítimo Criador, Rei do universo. but the world has said no and turned its own way. E o mundo deu as costas, disse não e foi para o seu próprio caminho. The Bible describes us as having once been in the world. A Bíblia descreve a nós como pessoas que uma vez estávamos no mundo, In rebellion to God's good and perfect reign. em rebelião contra o reinado perfeito de Deus, Spiritually dead. espiritualmente mortos. Ephesians 2:3 explains it this way. Efésios 2:3 explica da seguinte It maneira: says, and you were dead in your trespasses and vocês sins, estavam mortos em seus pecados, in which you previously walked according to this worldly em que age, andava sobre o século dessa terra, according to the ruler of the atmospheric domain, sobre o principado do ar, the spirit now working in the disobedient. o espírito trabalhando no desobediente. So God has ruled over the universe forever, Então Deus reinou sobre o universo para sempre, but the earth is in rebellion against the good, perfect rule of God. mas a terra está em rebelião contra esse reino perfeito estabelecido por Deus. That rebellion is led by Satan, the prince of the power of the air. Essa rebelião está liderada por Satanás, que é o principado do ar. And because of that, the world is dead in its trespasses and E sins. por causa disso, o mundo está morto em suas transgressões e pecados. So God still is sovereign over the world. Deus continua sendo soberano sobre o mundo. The world just thinks that it's in rebellion to a perfect God. O mundo percebe que está em rebelião contra um Deus perfeito. But ultimately, we know how it ends. Mas no final da história nós sabemos, King Jesus wins. Rei Jesus vence. So we've looked at God in the world. Nós vemos Deus no mundo, What about Christians? já vimos. What about Agora, most of us here? os cristãos. Because Os crentes. Christians are living in the world, but they're not in rebellion like the world. Os cristãos estão vivendo no mundo, mas não são como o mundo. We're not joining the world's rebellion against the good, sovereign, and perfect God. Não estamos junto com o mundo em rebelião contra esse Deus soberano e We perfeito. bow our knee to the one sovereign ruler of the universe. Dobramos nosso joelho perante o Deus soberano. We bow before King Jesus. Nós dobramos diante do Rei Jesus. Amen? Amém? So what does the Bible tell us about Christians then? O que a Bíblia diz sobre cristãos, então? If the world is dead in its trespasses and sins, Se o mundo está morto em suas transgressões e pecados, the world is broken, dark, and lost. o mundo está quebrado na escuridão e perdido. The Bible says this in Colossians 1:13. A Bíblia diz o seguinte em Colossenses 1:13. It says, God has delivered us. Ele, Deus, tem nos libertado. He has delivered us from the domain of Ele darkness. tem nos libertado do domínio das trevas. Now don't miss this. E não perdem isso. Into the kingdom of His Dentro beloved Son. Do reino do seu Filho amado. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us into the kingdom of Nos His beloved libertou Son, do reino das trevas e nos transformou para o reino do seu Filho amado. in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Por quem e de quem nós temos a redenção e libertação dos pecados. So to understand the kingdom of God, we have to understand the rule and the reign of God. Então, para entender, In understand the kingdom of God, we have to understand the rule. Para entender o reino de Deus, nós temos que entender as regras de Deus. God is always sovereign. Deus é sempre soberano. The world's in an illegitimate rebellion. O mundo está em rebelião ilegítimo. Christians have been transferred from the world into the kingdom of heaven. Cristãos foram transformados da escuridão para esse reino novo. Number one, the reign of God. Número 1, o reino de Deus. Number two, Número let's 2, look at the already but the not yet. vamos olhar o já,
mas também o ainda não. How can something be already but not yet? Como algo pode ser já e ao mesmo tempo ser ainda não? But that's what the kingdom of God is. Mas é isso que é o reino de Deus. The kingdom of God is already here. O reino de Deus já está aqui. Many of us here are citizens of the kingdom of Muitos de God. nós aqui somos cidadãos desse reinado. So it's already here, Já está aqui, but it's not yet fully here. mas não está aqui por completo. If it was fully here, babies wouldn't get sick. Se estava aqui no seu estado completo, People wouldn't bebês não ficariam enfermos, pessoas não morreriam. The world wouldn't be filled with poverty and O hurt. mundo não estaria cheio de pobreza e dor. Instead, the kingdoms of the world would worship our God and Em King. vez disso, os reinados deste mundo adorariam o Rei Jesus. So we don't live in a perfect world. Então nós não vivemos no mundo perfeito. So we know the kingdom of God has not yet fully come. Então sabemos que o reinado de Deus, Jesus- o reino de Deus, não veio completamente ainda nessa terra. Jesus teaches us to pray, thy kingdom come, thy will be done. Jesus nos ensina: venha teu reino, seja feita a vossa vontade, On earth as it is in heaven. na terra como é feito no céu. So what's going on? Então o que está acontecendo? Theologically, this is called, has a phrase that explains it. Teologicamente tem uma frase que explica isso. It is inaugurated eschatology. Se chama escatologia inaugurada. Now, the phrase is, we can break it down into two parts. Vamos olhar em duas maneiras, First, it duas means partes. the inaugurated. A parte inaugurada It has begun, it has started. significa começou, deu ponto de partida, deu início. When somebody is elected to office, they are inaugurated into their office. Quando alguém é elegido, votado para um cargo político, eles são eleitos, começa a gestão a partir daquele momento. So we still use the word today. Então nós usamos essa palavra, inauguração. When President Dilma Rousseff Quando a presidenta Dilma Rousseff was elected, she was then foi eleita, inaugurated into ela office. inaugurou seu ofício. So her term has begun, but it's not yet finished. Começou, mas não terminou. So when something is inaugurated, it has started, but it's not yet done. Quando algo é inaugurado, começou, não terminou. The kingdom of God is like that. O reino de Deus é assim. The kingdom of God has come near. O reino de Deus chegou próximo. The kingdom of God came when Jesus the King came. O reino de Deus começou quando desceu Jesus e veio aqui na terra. You and I are citizens of that kingdom. Somos cidadãos desse reino. But the kingdom has not yet fully come. Mas o reino não veio por completo ainda. Inaugurated eschatology. Escatologia inaugurada. So eschatology means it's not yet fully here. Escatologia significa que não está aqui por completo ainda. It is something to come and to be revealed. É algo a por vir, algo a chegar, algo a ser revelado ainda. And this has confused people for such a long time. E isso confundiu muitas pessoas por muito tempo. But by understanding the already but the not yet, we can Mas see. por entender esse já, mas ainda não, nós podemos enxergar. We can see the kingdom is a present reality right now. Podemos ver que o reino de Deus é uma realidade existente hoje, But it's also a future promise to be fulfilled. mas também é uma promessa futura que será cumprida. And we see that many times when we read the Bible. E nós vemos isso muitas vezes quando lemos a Bíblia. Maybe at Christmas time you read certain verses about Christmas. No Natal, talvez vocês leiam alguns versos que falam sobre a história natalina. You read the prophecies written centuries before Jesus was born. Vocês leem as profecias sobre a vinda de Jesus. So when we often read in the United States, Nos Estados Unidos isso é muito comum. it's in Isaiah chapter 9. É Isaías 9. It says this, it says, for a child will be born to us, Diz, uma criança nascerá, and a son will be given to us. e filho será nos dado. Have you heard that before? Já leram essa passagem antes? Sure. It's a very common Christmas verse É that uma is read. passagem muito comum natalina. So we read that and we know that Jesus is the child, he's the son. Então nós lemos isso e nós sabemos que Jesus é essa criança que nasceu. But the next sentence after that is very interesting. Mas a próxima frase que segue depois disso é muito interessante. It says, a son will be given to us, Diz, filho será dado a nós, and the government will be on his shoulders. e diz que os governos será posto sobre seus ombros. Now here's where sometimes people get confused. Aí é que as pessoas se confundem. It doesn't feel to me like the government is on the shoulders of Jesus. Não me parece hoje que o governo está sobre o ombro de Jesus.
Now maybe the government here in Brazil is different than where I'm from. Talvez o governo aqui no Brasil é diferente do governo nosso lá nos Estados Unidos. Maybe it's perfect, filled Talvez with o godly governo é people. perfeito, There's no cheio de pessoas de Deus, no não tem problemas, corruption, just não existe perfect. corrupção. Is that nada. how it is in Brazil? Assim que é aqui no Brasil? No. So when you hear the government is on his shoulders, do you say, well, why? Quando vocês leem esse versículo, então o governo está sobre seus ombros. Por quê? Because the Old Testament prophets, Porque os profetas do Velho Testamento, they saw the coming of the Messiah, eles enxergaram, viram a vinda do Messias, but they just knew the Messiah would come. mas eles sabiam somente que o Messias viria. We know because of when we live, Nós sabemos porque quando ele viveu, that there is a first and a second coming of the Messiah. existe uma primeira vinda e uma segunda vinda There's a desse Messias. first and second coming of Jesus. Uma primeira vinda e uma segunda vinda de Jesus. He has inaugurated his kingdom at the first coming, Ele inaugurou a sua vinda na sua primeira vinda. and his kingdom fully comes at his second coming. E seu reino vem por completo quando ele vem a segunda vez. So the kingdom of God is inaugurated, O reino de Deus está inaugurada, but it is not yet consummated. mas não está consumada ainda. Inaugurated, but not yet consummated. Inaugurado, mas não consumado. And we live between these times. E nós vivemos entre esses duas datas, esses dois períodos. Between the first and second comings of Jesus. Entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. And sometimes living between the inauguration and the consummation is a hard thing to do. E às vezes viver entre a inauguração e a consumação é uma época difícil de se viver. Let me give you an example from history. Deixa-me dar um exemplo da história. D-Day happened on June 6, 1944. Junho 6 de junho de 1944 é um dia famoso na história chamado Dia D. That was a long time ago. I doubt many of us remember that in this room. Não tem muitas pessoas aqui presentes que estavam vivos nessa época. But for many, your parents and your grandparents and your great-grandparents Mas remembered por it. seus pais e seus avós, sim, era uma data super importante na história. Because they knew on June 6, 1944, Porque eles sabiam que junho 6 de 1944, that the war in Europe was to be won. a guerra na Europa, a Segunda Guerra Mundial, seria ganha. It is called D-Day. Chama-se o Dia D. On that day, 160,000 soldiers landed on the beaches of Normandy. Nesse dia, 160.000 soldados se aterrizaram com anfíbios nas praias de Normandia, na França. 24,000 parachuted down 24.000 paraquedistas chegaram na and França. started the assault on the Nazi E lines. começaram o assalto sobre as linhas nazistas. For months, they had been planning this assault against the Nazis. Por meses estavam planejando essa invasão. But this was the moment that mattered the most. Mas esse era o momento que se importou mais. máximo. Hitler and the Nazis knew that if they could stop this, Hitler e os nazistas sabiam se eles podiam impedir essa invasão, that they might be able to still win the war. eles talvez conseguiriam ainda vencer a guerra. But if the Allies could land and set up camp on Europe, Mas se os aliados podiam se aterrissar e montar acampamento já no continente europeu, the war was lost and the Nazis would lose. a guerra estava perdida e os nazistas iam perder. So when they successfully landed on D-Day, Então, nesse dia, quando eles bem-sucedidamente conseguiram chegar nas praias, victory was assured. a vitória estava assegurada. Everybody knew Seguro. the Allies would win. Todos sabiam que os daqui era só questão de tempo So, até que os aliados iam ganhar. Victory was assured. A vitória estava segura. The beginning was inaugurated, Inaugurou a vitória, but it was not yet consummated. mas ainda não era consumado. As a matter of fact, for almost a year, the fighting raged on. Por um período de mais um ano, a guerra continua lutando. And more people died in that time than any E other time in mais the war. pessoas morreram durante aquele ano da guerra It do was the que todos os outros anos da guerra. It was the time of the greatest loss. Era a época da maior perda. It was the time of the greatest pain.
Era a época da maior dor. Yes, victory was assured, Sim, a vitória estava segurada, but the battle still raged on. mas a batalha continuou. Across France, Em toda a França, into Germany. na Alemanha, The Germans fought back with the Battle of the Bulge. e os alemães brigaram e lutaram de volta na batalha de Bulge, They went across the Rhine. passaram o rio Reno, They kept pushing forward until the streets of Berlin. avançaram até que chegaram nas ruas de Berlim. And on May 7th, 1945, Em maio 7 de 1945, the Germans acknowledged the reality os alemães reconheceram a realidade and they surrendered. que tinham perdido a guerra The war e was se officially renderam. over. E a guerra oficialmente So terminou. on D-Day, the end of the war was inaugurated. Dia D inaugurou o final da guerra. On VE Day, the end of the war was consummated. E dia VE, consumado o final da guerra. VE Day stands for Victory in Europe Day. VE significa vitória na Europa. Dia da vitória na Europa. But the victory was assured less than a year before. Mas a vitória estava segurada há ano atrás. My friends, we live between the inauguration of the kingdom and the consummation of the Meus kingdom. amigos, nós vivemos entre a inauguração do reino e a It's consumação do not easy to reino. live between the times. Não é difícil, não é fácil viver nessa época. When Jesus said it is finished, victory was assured. Quando Jesus disse está consumado na cruz, a vitória estava garantida. King Jesus rules and reigns. Rei Jesus reina, However, right now the world is in a great battle. mas nesse momento o mundo está numa batalha enorme. But we know the outcome, we know the victory. Mas nós sabemos o resultado. Every knee will bow and every Todo tongue joelho will dobrará e confess toda língua that Jesus confessará Christ is Lord que to the glory of Jesus God é the o Father. Senhor So para a we- glória do Pai. So we live between the inauguration and the consummation, Nós vivemos entre a inauguração e a consumação, and we are to live in light of the fact that Jesus wins. e nós temos que viver em luz do fato que Jesus já venceu. So we start with the reign of God, that He's in charge. Nós começamos com o fato do reino de Deus que ele está encarregado. We look at the already but the not yet. Já olhamos o já, mas ainda não. The kingdom is inaugurated but not consummated. Está inaugurado, mas não está consumado. But let's not miss that this is a present kingdom. Mas não vamos perder que esse é um reino presente. In Matthew chapter 4, Jesus says it clear. Mateus 4, Jesus diz claramente: He says the kingdom of heaven, o reino de Deus, or the reign of God. o reino de Deus, o He says reinado de Deus, it has come. se aproximou, chegou. So we speak of the already but the not yet. Falamos do já, mas ainda não. But then he said it's come near. Ele chegou que está próximo, Because remember, perto. God has always ruled the universe from his throne in heaven. Deus sempre reinou sobre o universo do seu trono lá no céu. But now the kingdom has come near. Mas agora o reinado tem se aproximado de nós. So if you're taking the notes, the third thing to write is Se this. você está anotando, a terceira coisa a anotar é o seguinte: It's the present kingdom. é o reino The presente. key word is near. A palavra clave é perto, Now, this, próximo. this won't surprise us as we read the Gospels. Isso não nos alarma enquanto nós lemos os In evangelhos. Matthew 10:7, Jesus says, as you Mateus go, 10, 7 diz: enquanto vocês vão, he says, announce this, the kingdom of God has come near. anuncia isso, que o reino de Deus está aqui, está próximo. The Pharisees are trying to trick Jesus with a hard question. Os fariseus estão tentando pegar Jesus com uma pergunta difícil. They ask, when will the kingdom of God come? E eles perguntam: quando chegará o reino de Jesus Deus? answers them in Luke 17:20 and says this. Jesus responde em Lucas 7, 20: He says, the kingdom of God is not coming with something observable. o reino de Deus não vai chegar a algo diferente. No one will say, look here or look there. Olha aqui, olha ali. See, for the kingdom of God is among you. Que o reino de Deus está entre vocês. So Jesus reminds us over and over again, the kingdom is here, real, and now. Está aqui, é real e é agora. So we live as an agent of the kingdom of Então God, nós vivemos com um agente de Deus, even though the world is in rebellion to the rule of mesmo God. que o mundo está em rebelião contra esse reinado de Deus. So the world rebels, Então o mundo rebela, but we bow.
mas nós curvamos before King Jesus. perante Rei Let me Jesus. share another example from history that may help. Deixa-me compartilhar um outro exemplo da história que possa ajudar. I am a new resident to the state of Tennessee Eu in the United sou States. novo residente no estado de Tennessee, nos Estados Unidos. I am from New York, and so I've moved down to this place in Tennessee. Eu sou de Nova York, mas eu mudei recentemente para a cidade de Nashville, em Tennessee. So I'm trying to learn some history about Tennessee. Então eu estou tentando aprender um pouco da cultura, da história do estado. And one of the great events in Tennessee history is what's called the Civil War. E um dos eventos muito grandes no estado de Tennessee é um evento que se chama a Guerra Civil. The Civil War was a war where the states in the southern part left the United States. A Guerra Civil era uma guerra onde os estados do sul dos Estados Unidos se rebelaram e deixaram de ser parte dos Estados Unidos do Norte. There were issues involved slavery and other issues, and they Eram vários seceded. temas, vários motivos, mas o principal era a escravidão. And the technical word is they seceded from the United States. A palavra oficial é que eles sucederam dos Estados Unidos, saíram dos Estados They Unidos. rebelled against the United States. Rebelaram contra os Estados Unidos. They called themselves the rebels. Se chamaram entre si os rebeldes. Now, our Supreme Court, our highest court, would rule that was an illegal rebellion. O Corte Supremo depois disse que essa rebelião é ilegal, ilegítimo. Just as Paraíba couldn't say by itself, I'm leaving Brazil. Como Paraíba não poderia simplesmente decidir por si mesmo, nós vamos deixar de fazer parte do Brasil. So the southern states participated in an illegal and illegitimate rebellion against the United Então os States. estados do sul participaram de uma rebelião ilegal contra os Estados Unidos. The Civil War was born. E nasceu a Guerra Civil. Now, where I live in Tennessee was actually the last state to join the secession. Onde eu vivo, no estado de Tennessee, era o último estado a se juntar à rebelião. At first, it didn't join in. De princípio, decidiu não fazer parte da rebelião. It said it's illegal, we're not going to do Não, it. que isso é legal, está errado, não vamos fazer isso. But because of some actions in the war, they eventually joined the Mas por secession. vários motivos que aconteceram, decidiram se unir à rebelião. They joined this new country that was formed. Se uniram a esse novo país que se formou. But here's the problem. Legally, that country did not legally exist. Mas o problema é que esse país legalmente não existia. It was an illegal and illegitimate rebellion Era uma rebelião ilegítima, ilegal, against the rightful rule of the United States. contra o reino oficial dos Estados Unidos. So, where I live, not everybody participated in the rebellion. Então, onde eu vivo, nem todos quiseram participar nessa rebelião. Matter of fact, East Tennessee had all of its sympathies with the Union, with the United States. A parte do leste do estado de Tennessee tinha toda a simpatia, a união com os Estados Unidos. They didn't want to leave, they didn't want to secede. Eles não queriam deixar de fazer parte dos Estados Unidos. So the moment that Tennessee seceded from the United States, Então, o momento que Tennessee se saiu de ser um estado dos Estados Unidos, da União Americana, East Tennessee seceded from Tennessee. a parte do leste do estado de Tennessee saiu do estado de Tennessee. So Tennessee joined the rebellion. Então, o estado de Tennessee se juntou à rebelião East Tennessee became the rebellion against the rebellion. e o leste do Tennessee se tornou a rebelião contra a rebelião. They said, we remain loyal to the legitimate rule of the United States, Nós vamos permanecer fiéis ao reino oficial americano, not to the illegitimate rule of the new seceded nation. não ao reino ilegítimo, ilegal da nação nova que foi criada. Now, I'm not from Tennessee. Eu não sou de Tennessee. I've only been to East Tennessee a couple of times. Eu só fui no leste de Tennessee um par de vezes. But Christians are like the people from East Tennessee. Mas os crentes são como as pessoas do leste de Tennessee. The world has engaged in an illegitimate and illegal rebellion. O mundo se uniu numa rebelião ilegal, ilegítima contra Deus. We have said we won't participate in that rebellion. Nós dissemos como cristãos, nós não vamos participar nessa We bow rebelião. only before King Nós vamos Jesus. curvar perante somente Jesus Rei. The world is in rebellion.
O mundo está em rebelião We are the rebellion against the e rebellion. nós somos a rebelião contra a rebelião. And so we bow before King Jesus, whatever gods they choose to follow. Então nós curvamos perante Jesus e eles se curvam perante todos os deuses falsos que But eles the escolhem. kingdom of God has come near. Mas o reino de Deus se aproximou We've been born again as citizens of e it. nascemos de novo como cidadãos desse reino. We don't chase after the idols of the Não world. corremos atrás dos ídolos do mundo. We bow before King Jesus. Dobramos o joelho perante o Rei Jesus. They rebel against God. Eles rebelam contra Deus. We are the rebellion against the rebellion. Nós somos a rebelião contra a rebelião. Now, sometimes the world's rebellion seems appealing to us. Agora, às vezes, a rebelião do mundo parece They apetitoso para they nós. create their own idols and their own gods Eles that call criam to seus us. próprios deuses, deuses falsos, Things of greed or immorality. imoralidade e outros pecados que são desejosos para a They're carne. idols or gods of this world. São ídolos e deuses desse mundo. The world sets them up as part of the rebellion against God. E o mundo coloca esses ídolos como a rebelião contra Deus. But 1 Corinthians 7 says this world in its present form is passing away. Mas 1 Coríntios 7 diz que esse mundo e todas suas coisas passará. And while this world is passing away, King Jesus is building his kingdom. E ao mesmo tempo que esse mundo está de passagem, Rei Jesus está construindo o teu reino. He's transferred us into it. Ele está nos transformando para esse reino novo. It says if anyone's in Christ, he's a new Se creation. alguém está em Cristo, é uma nova criatura. And then we are called to live as an ambassador for E it. nós somos chamados a viver como embaixadores para Ele. Now this is important. We don't want to miss this. Isso é importante, não You queremos see, perder isso. because you become an ambassador Você se torna embaixador and your home becomes an embassy. e seu lar se torna uma embaixada. When I lived in New York, where I grew up, the embassies were all over the place. Onde eu vivia, em Nova York, existiam embaixadas por todo lugar. They'd have those nice cars with the flags in the front. Tinha aqueles carros grandes, limusines com bandeiras na frente. They didn't have to obey the traffic laws or pay parking tickets. Não tiveram que pagar para estacionar o carro, não tiveram que obedecer às regras do trânsito. Those were the ambassadors. Eram os embaixadores, podiam fazer o que eles quisessem. But an ambassador is really someone who represents another country. Mas o embaixador, na verdade, é alguém que representa um outro país. Represents another king, a kingdom, a Representa place. outro reino, um outro lugar. And so you are an ambassador for Christ. Então você é o embaixador para Cristo. Take your Bibles and turn with me to 2 Corinthians Abrem chapter suas 5. Bíblias Go ahead and comigo turn there junto, for por just a favor. moment. 2 Coríntios. Because in 2 Corinthians we get a picture of our role in Christ. Nós vemos o nosso papel junto com Cristo. Now Paul's speaking of himself, but this relates to us. Paulo está falando de si mesmo, mas isso revela e se relaciona a nós Because mesmos. he speaks of himself as an ambassador. Porque ele fala dele como se fosse um embaixador. Why? Because he's representing a king and a kingdom. Porque ele está representando um rei, um reinado. So this king in the kingdom has sent us as an ambassador. E esse rei mandou And embaixador. listen to the role that we have as ambassadors. E escuta só o papel que nós temos como In 2 embaixadores. Corinthians 5, 16 through 21. 2 Coríntios 5, 16 a 21. Vamos ler juntos. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliado consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amen.
And he reconciled us and gave us the ministry of reconciliation. Ele nos reconciliou e nos deu o ministério de reconciliação. So we were a part of this rebellion, Então nós fazíamos parte dessa rebelião. but Jesus gave us new life, Mas ele nos deu vida nova. transferred us into his kingdom. Transfigurou para o seu reino novo. Now we are the rebellion against the rebellion, Agora somos a rebelião contra a rebelião. and we're now ambassadors representing the king. E somos embaixadores representando o rei. It says here, certain that God is appealing through us. We're sure that God is appealing or asking through us. Nós temos certeza que Deus está pedindo para nós, através de nós. We now plead on Christ's behalf, Nós imploramos em nome de Cristo, and we say to people, be reconciled to God. sejam reconciliados perante Deus. So we're actually sent by the king Fomos enviados pelo rei to the very people who have rebelled against his kingdom. para as pessoas que rebelaram contra o seu reino. We're sent as an ambassador to plead with them Somos enviados como embaixadores para implorar com to be eles, reconciled with the true God they're rebelling para ser against. reconciliados com o verdadeiro rei do qual eles têm se rebelado. So you are an ambassador, Então você é embaixador and your home becomes an embassy of e the kingdom seu of God. lar é uma embaixada do reino de This church Deus. certainly is an embassy of the kingdom of God. Essa igreja é uma embaixada de Deus, But so is your home. mas teu lar também It's the place where ambassadors live. é o lugar onde os embaixadores vivem. And so on your street or in your building, you represent Jesus. No teu prédio, na tua casa, você representa Jesus. At your workplace, you're his ambassador. No teu lugar de trabalho, você é embaixador. Why? Because you've been made a citizen of the kingdom. Por quê? Porque você é cidadão do reino. And so now you represent him to those without him. Agora você representa eles para aqueles que estão sem ele. They're in rebellion to him, but he sends you to them anyway. Eles estão em rebelião contra ele, mas ele envia você a eles. Oh, what a loving King Jesus is. Que Deus, que rei de amor é esse rei que nós servimos. So the kingdom of God is near and we're the ambassadors. Esse reino de Deus está próximo e nós somos os embaixadores. So Jesus says, repent because the kingdom of heaven has come Jesus near. disse, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Now we skipped the repent at the beginning, so let's go back. Nós saltamos a parte de Number arrepender. one, we talked about the reign of God. Então vamos voltar e falar Number sobre two, isso the already but not rapidamente. yet. Já falamos sobre o reino de Deus, o já, Number three, mas the ainda não. present kingdom. 3, o reino presente. Well, number 4, and finally, let's talk about the rightful response. E 4, a resposta correta. When Jesus says because, Quando Jesus disse por quê, there is a reason for the because. é porque tem um motivo pelo qual Por quê? existe por quê. Why? The reason is we repent because the kingdom of God has come near. Nós arrependemos porque tem vindo o reino de Deus. Now, if you are here tonight, this afternoon, and you are not yet a Christian, Se você está aqui essa tarde e você ainda não é cristão, the message to you is to stop seeking after the rebellion a mensagem para você é parar de correr atrás da rebelião, to respond to what Jesus has done on the para cross. responder para aquilo que Jesus fez por ti na cruz. He died for your sin in your Morreu place. por seu pecado no teu lugar. You can trust and follow him, Você pode confiar nele e seguir ele. and he transfers you from the domain of darkness into the kingdom of the Son he E ele loves. transfere você da escuridão para o reino de luz. And if you are not yet a follower of Christ, don't leave here this afternoon E se without você responding. não é um membro desse reino de Deus, não saia desse lugar hoje sem se tornar membro. So for those who are not yet Christians, their response is to repent. Para os que não são crentes ainda, a resposta é arrepender. To repent of the rebellion Arrepender da rebelião and to follow King Jesus, e seguir o Rei Jesus. not in their own strength, but by his grace and through faith. Não na sua própria força, So mas por fé e pela graça. that's the rightful response of every unbeliever, Essa é a resposta correta de todo não cristão. is to repent because the kingdom of heaven has come É near. arrepender porque o reino de Deus está próximo. But what's also interesting is this. Mas também o que é interessante é o seguinte, It's also the rightful response of the believer. é também a resposta correta do cristão. If you're a Christian, it is still right for you to repent. Se você é cristão, se você é crente, é certo, é correto para você se arrepender.
Because the kingdom of heaven has come near. Porque o reino de Deus está aqui. Because you and I live in a world that's in rebellion to the good, Nós perfect vivemos rule. num mundo que está em rebelião contra o reino perfeito de Deus. And sometimes we get attracted to that E rebellion. às vezes nós ficamos com os olhos virados, atraídos pelo The mundo, idols, the pelos idols and the gods of ídolos. this world look attractive to us. Chama nossa atração. And so sometimes I find myself drawn to them. Às vezes eu me sinto Pulled toward them. querendo ir para o lado contrário. And so the rightful response is for me to repent, A resposta certa, então, para mim é arrepender. is to say against this rebellion É contra essa rebelião and to instead turn to King Jesus, e virar ao Rei Jesus, to bow before King Jesus, curvar diante dele to say I repent of e anything dizer else. que eu me arrependo de But qualquer coisa. but the recognition that Jesus is Lord, Que o reconhecimento de Jesus como Jesus is Senhor, King, Ele é Rei and He rules my life. e Ele reina e lidera a minha vida. So the proper response is repentance, A resposta correta é arrependimento, both for the believer and for the unbeliever. tanto para o cristão como o não cristão. Is to repent because the É kingdom of arrepender. God has come near. Porque o reino está próximo. So understanding the reality of the kingdom of God shapes our lives. Compreender a realidade do reino de Deus forma a nossa vida. As we talk about families this week at Cidade Enquanto Viva, nós falamos sobre a família, dessa semana da família aqui na Cidade Viva, fundamental to our role is to live as fundamental nosso papel é viver como Deus quer, ambassadors and como embassies embaixadores, como of embaixadas the kingdom of God. do reino de Deus. So there's nobody here who doesn't have an important message Então, tonight. não tem ninguém aqui que não precisa não se arrepender. If you're not yet a follower of Jesus, the answer is to repent, Se você ainda não é seguidor de Jesus, a resposta é arrepender, to receive new life in Christ and para live for Him. receber a vida nova que Jesus lhe oferece. If you're already a follower of Jesus, the rightful response is to repent, Se você já é seguidor de Jesus, a resposta correta é arrepender, to turn from the world's rebellion para virar das costas a rebelião do mundo and to bow before King e Jesus. curvar diante do Rei Jesus.